Senhora Presidente, senhores deputados. Peço desculpa, tem 3 minutos. Eu vou tentar encaixar isto em 3 minutos. Há uma conclusão que eu tiro desta audição e tudo aquilo que temos vindo a ouvir na Comissão. É que há uma caixa negra, uma caixa, enfim, escura nesta matéria das imparidades. Para mim não está claro. Pode ser que venha a ficar mais à frente. E dou-vos um exemplo. O processo de implementação da IFRS 9, que contou com a vossa colaboração na fase inicial, depois deixam de auditar o novo banco e, portanto, já não acompanham esse dossiê. Mais tarde viria a dar origem, em 2019, a um litígio entre o Fundo de Resolução e o novo banco, porque o novo banco queria deixar de aplicar o regime transitório permitido pelo Banco Central Europeu na implementação da IFRS 9, que poderia ir até 5 anos, e isto levava a que o novo banco identificasse necessidades de capital e, como identificava necessidades de capital no final do exercício de 2019, decidiu abandonar o regime transitório. E, ao abandonar o regime transitório, permitiria que fosse ao mecanismo de capital contingente buscar 226 milhões de euros. E tinha 2 hipóteses em cima da mesa. Ou fazia isso, ou vendia um conjunto de ativos e perdia 3 milhões de euros. Ora, era mais fácil para o novo banco, porque é que eu hei de perder 3 milhões de euros quando posso ir buscar 226? Isto hoje está num tribunal arbitral. Este processo é escandaloso. Escandaloso. E tem a ver com imparidades. Mais uma vez, não é do âmbito da PwC, porque é posterior à PwC, mas é um exemplo surreal neste processo relativamente às imparidades, para além da venda de ativos ao desbarato, que já foi aqui, enfim, referido imensas vezes. Isto está num tribunal arbitral, uma vez que o novo banco normalmente até acompanha estas comissões, eu espero até que, sem que o grupo parlamentar do PSD tenha necessidade de pedir qual é a visão ou a versão do novo banco, que eles tenham a oportunidade de nos enviar por iniciativa própria, uma vez que nós temos a visão do Fundo de Resolução, gostava de conhecer qual é a visão do novo banco. Mas, se isto for verdade o que está neste parecer, em que há um abuso de direito por parte do novo banco, eu acho que o novo banco devia rapidamente abdicar destes 226 milhões de euros, porque isto é dinheiro do Fundo de Resolução. A PwC auditava ou não os modelos de imparidade do novo banco? Existiu ou não, daquilo que é o vosso conhecimento, o desinvestimento nas áreas de recuperação de crédito internas do novo banco? Também era importante percebermos. Quanto à venda de ativos imobiliários, como é que justificamos a desvalorização de ativos imobiliários ao longo do tempo, quando o mercado estava a subir? O novo banco já disse em tempos que a maior parte era terrenos, e os terrenos, enfim, tem que se limpar os terrenos, tem custos acrescidos, essas coisas todas. Mas como é que é possível? Porque não é só terrenos. E aproveito para lhe perguntar, relativamente ao tal armazém que conseguiram vender o novo banco com uma mais-valia, diga-nos qual é, porque isso é uma agulha no palheiro, à luz daquilo que a gente vê. Não é? E temos essa curiosidade. Referiu aqui uma coisa, e eu peço desculpa à Sra. Presidente, mas vou terminar. Tem alguma tolerância habitual? Obrigado. Referiu aqui que houve pessoas a investir no GES com empréstimos do BES. E eu fiquei aqui com a ideia de que os credores subordinados, nós já sabemos, ficaram no BES, não sei onde é que ficaram os empréstimos dos credores subordinados. E, portanto, esses empréstimos para comprar títulos do BES foram transferidos para o novo banco? É a pergunta que também gostaria de fazer. E, por fim, referiu aqui a tranquilidade e o goodwill que constava das contas da Partran que eram auditadas. A afirmação que fez relativamente ao goodwill da tranquilidade significa que era credível o valor da tranquilidade que constava das contas da Partran e, portanto, o valor da tranquilidade seria igual ou maior ao goodwill que estava registado e que não estava emparizado? É a última pergunta que eu gostava de colocar e agradeço pela tolerância. Bem, relativamente ao desinvestimento nas áreas de recuperação, não lhe consigo dizer, porque, enfim, são áreas muito operacionais com as quais nós não trabalhamos no nosso dia-a-dia enquanto auditores. No caso dos tais empréstimos, o que eu referi foi o caso de uma entidade, no caso Asperbras, que se veio a verificar
e esta entidade tinha um determinado financiamento que era suposto pagar em duas tranches e, de facto, quando chegou ao momento do pagamento da primeira tranche, alguns no início de 2015, 2016, em 2015, foi em 2015, constatou-se que não pagou e foi-se perceber porque é que não pagou e a conclusão a que se chegou é que, de facto, havia um diferendo relativamente a esta entidade, na medida em que ela dizia que tinha investido em dívida do grupo e, como tal, enquanto não fosse resolvido o problema dessa dívida, não pagaria os créditos, e isso evoluiu para tribunal e penso, não sei, no momento em que nós deixámos de ser auditores, continuava em tribunal. Portanto, o empréstimo estava no novo banco, porque supostamente o empréstimo era para construir um conjunto de hospitais na República do Congo, se não me engano. Tenho de cabeça, é a informação que pode ser confirmada com o novo banco, portanto era uma determinada quantia, a informação que existia disponível, que se destinava a construir hospitais e, portanto, era o financiamento para isso, mas, pelos vistos, parte desse financiamento acabou por ser usado para outro fim. Portanto, no caso da sua pergunta relativamente à tranquilidade, portanto, é uma constatação, quer dizer, havia, de acordo com a informação que eu tenho aqui, foi mencionado pelo José Alves quando cá esteve anteriormente, de facto, este goodwill constava das contas e não estava sujeito a nenhuma imparidade. Portanto, se não havia questão acerca de... Enfim, é porque houve a conclusão de que não haveria necessidade de fazer imparidade relativamente a esse goodwill e, consequentemente, não haveria necessidade de fazer imparidade relativamente ao outro valor de investimento que constaria das contas da Partran. Penso que é possível recuperar também, com as declarações do José Alves, os detalhes, que eu recordo-me que ele deu esses detalhes. Se puder... Eu estava a referir que penso que é possível recuperar, porque recordo-me que o José Alves mencionou isso, portanto deve ser possível recuperar a informação que ele prestou nessa altura relativamente ao tema à Comissão. Doutor Buxado Correia. Eu só queria, enfim, peço desculpa, estava aqui a conferenciar precisamente a propósito do projeto de Viriato, que há pouco nos foi referido. Nós, de facto, não colaboramos no projeto de Viriato. Portanto, daí esta dúvida de não saber o que é que era, porque nós fizemos algum levantamento dos projetos em que participámos ao longo dos vários anos e esse nome não me aparecia nos registros e, portanto, salvo melhor informação, nós não tivemos colaboração com esse projeto. Sertórios, sim. O Sertórios é um projeto que já foi feito mais recentemente, penso que em 2019, e esse sim assessorou uma carteira de ativos imobiliários na sua venda. Aliás, essa foi uma das informações mandadas para aqui, para o Parlamento, relacionado com as equipas que tinham colaborado nesse projeto. Muito obrigada. O Sr. Deputado Carneiro tem mais uma... Não ficou completamente esclarecido, brevemente, então. Sim, eu peço desculpa, Sr. Presidente. Relativamente à desvalorização dos ativos, portanto, qual era a tal agulha no palheiro, eu acho que não referiu, do armazém que foi vendido com uma mais-valia, que era uma pergunta, porque é tão sui generis, no meio das imparidades todas, é tão sui generis, que nós gostávamos mesmo de saber qual é que é. E porque também os fecheiros que nos são disponibilizados em Excel não permitem, enfim, tratamento, porque aquilo está tudo bloqueado, é tudo secreto e, portanto, enfim, é o regime que temos. E a outra questão é se auditavam ou não, que também não foi respondido, se auditavam ou não os modelos de imparidade antes e depois da IFRS 9. Relativamente ao tal projeto que eu citei, a título de exemplo, eu não lhe consigo dizer mais sobre ele, mas o novo banco conseguirá certamente. Portanto, é uma informação que o novo banco disponibilizará certamente. Não será difícil para eles. Sobre os modelos de imparidade, no âmbito do nosso trabalho, nas auditorias anuais que fizemos, apreciámos os modelos de imparidade que foram sendo usados pelo banco ao longo do tempo, sendo que em 2017, no final do ano 2017, 2018, não é? Houve a mudança para o IFRS 9 e, portanto, as contas, as primeiras demonstrações financeiras em IFRS 9 já não foram auditadas por nós.
portanto, o modelo foi implementado durante aquele período, durante o ano de 2017, e, portanto, teve a sua utilização nas contas de 2018, que já não estiveram connosco.